Boa, muito boa noite para vocês. Bora para o nosso vídeo de hoje. Como eu tenho falado aqui já desde a segunda-feira retrasada, a programação do canal mudou, então agora vídeos todos os dias aqui no canal e a partir de quando começarem as competições, na próxima semana, inclusive, lives toda sexta-feira aqui no canal a partir das 6 horas da tarde. Já tenho um convidado, tenho certeza que vocês vão gostar e muito. E também o meu microfone voltou. Lembra que eu falei para vocês naquele final de ano, né, que eu tive um problema aqui com o meu notebook já está na assistência técnica e eu não conseguia colocar o meu microfone novo, tava com aquele antigo, mas agora, pelo menos o microfone vai ter uma experiência aí melhor para vocês, um áudio mais limpo, mais claro. Então, parte do problema resolvido. Gente, vamos conversar aqui. Eu quero falar com vocês. Hoje o Palmeiras estreia na Copinha, né? Então o Palmeiras pega o Monte Roraima, vai jogar lá na Arena Barueri às 7h30 e expectativa, né? Eu acho que tem uma molecada muito boa aí que a gente precisa, ó, ficar de olho, né? Eu gosto muito da base, eu acompanho a base, inclusive no ano passado eu fiz alguns jogos, né, lá na TV Palmeiras com o Luiz Carlos Júnior, fiz tanto do feminino quanto do masculino, uma experiência assim sensacional, porque realmente eu sou muito fã da base, né? Eu acho que é um patrimônio do clube, principalmente falando de Palmeiras, né, que revela essa safras, né, de jogadores cada vez mais promissores. Eu acho que é uma fonte de renda muito consolidada já do Palmeiras, e não só por isso. Eu gosto de ver a evolução dos jogadores, né? Como o trabalho é feito. O técnico Lucas Andrade, ele é um técnico muito bom que extrai o melhor dos jogadores e potencializa as características dos jogadores. A gente tem essa na base é muito comum, né, gente? É um jogador tem uma posição, mas ele joga em outras para ver realmente, para extrair o máximo. E é legal ver, né, já nessa sub-20 da Copinha, já os jogadores mais consolidados nas suas posições de ofício. Portanto, eu acho que é uma competição muito legal e eu tô ansiosa para ver o Palmeiras nessa estreia da Copinha. Estarei ligada, amanhã tem vídeo também falando um pouquinho sobre a Copinha. Mas vamos para o nosso tema de hoje. Hoje, gente, eu quis abordar um tema aqui, né? Quero abordar com vocês sobre o mercado da bola. Muito tem se falado, né? O Marlon Freitas chegou, o time do Palmeiras se reapresentou ontem à noite na academia de futebol. Hoje foram exames, né, que o elenco passou, e amanhã o Abel está de volta. O Abel vai se apresentar, né, para 2026 na academia de futebol. E eu quero falar sobre o mercado da bola, né? O Palmeiras está aí no mercado, né? Precisa de contratações pontuais, reforços pontuais, porque como a gente falou o ano inteiro aqui de 2025, a reformulação ela já foi feita, né? Então eu acho que são alguns reforços pontuais para o Palmeiras iniciar essa temporada de 2026 com o elenco mais robusto, o elenco mais completo, um elenco mais cheio de jogadores para você aguentar mesmo essa temporada, né? Porque realmente a gente sabe como que é o campeonato, os campeonatos brasileiros, como que é o calendário aqui do Brasil, estadual, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, enfim, são muitas competições e a gente sabe também os fatores externos que a gente precisa incluir na análise também, né? Fator externo como calor, frio, tempo, né? Umidade. A gente sabe que realmente exige muito da parte do atleta, por isso que essa parte, né, de recovery, né, de reconstrução, de regeneração, ela é muito importante aqui no Brasil, por isso que faz parte também desse planejamento ter um elenco robusto, um elenco forte, um elenco completo, melhor dizendo, para aguentar a temporada, que novamente, mesmo com a pausa, né, da Copa do Mundo, serão mais ou menos 2 meses, mas ainda assim vai exigir bastante do elenco. Vamos lá, gente. O Flávio Latifi, até no dia 2, ele soltou uma matéria lá no UOL falando que o Palmeiras vai estar mais agressivo para esse ano nessas contratações pontuais. É claro que o Palmeiras não vai fazer loucura, não vai fazer uma contratação que exija muito dos seus cofres, porque já fez no ano passado, em 2025. Mas mesmo assim, o Palmeiras está atrás de um zagueiro, de mais um volante, de um meia e de um atacante. Esses são os 4 reforços que o Palmeiras quer contratar para essa temporada. Então vamos lá, ó. Essas informações eu peguei com o Gustavo Soler no canal do Paulo Massini. Então, se você não viu, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo também
o canal do Massa e também esse vídeo aqui, mas eu quero passar um resumão aqui para vocês e, claro, a minha opinião para a gente conversar. E como eu sempre falo, a sua opinião, ó, muito importante, então deixa aqui. Eu leio todos os comentários, às vezes eu não consigo responder, mas eu leio, dou coraçãozinho em todos para saber que vocês foram que não foi em vão o comentário de vocês aqui. Então vamos lá, gente. Matheus Pereira é um desejo do Palmeiras, a gente sabe, o Palmeiras já tinha sinalizado o interesse há um tempo atrás. Ele pode assinar um pré-contrato já. O Pedrinho, do Cruzeiro, ele deu uma declaração, ele disse que as partes estão animadas, embora essa negociação seja difícil. Na época, o Cruzeiro, ele queria conversar a partir de 25 milhões de euros no Matheus Pereira. Então, assim, realmente é um valor exorbitante, um valor muito grande. É um jogador que ele supriria essa carência do meio de campo do Palmeiras. Por quê? Porque a gente tem o Veiga, a gente tem até mesmo o Flaco Lopes, que ele não é esse meia de criação, mas ele joga um pouquinho mais atrás do que um centroavante nato, né? Um centroavante 9. E temos também Maurício e Veiga, né? Então, assim, são esses dois que fazem parte dessa criação, mas eles não são aqueles meias clássicos, né? Eles são meias que até o Veiga, né? Pelo menos para mim, assim, o melhor momento da carreira do Veiga foi como um segundo atacante, mais ou menos, né? Então, aquele cara que ele chega muito na área, muito presente na área, a finalização de média distância. Então, essa é uma potência do Veiga, né? Uma característica muito grande dele. E o Maurício também, às vezes ele é deslocado mais pelo lado direito, então ele tem aquele arranque, ele tem aquela velocidade, mas ele não é esse meia propriamente de criação que supriria caso o Matheus Pereira viesse e jogasse no Palmeiras, né? Ele já é esse cara mais cerebral, esse cara que cadencia, que sabe ler o jogo, que tem uma leitura de jogo muito importante e muito certeira, muito consciente. Ele é um desses caras também que eu falo, que eu admiro porque ele pratica, né? Ele faz a prática do futebol consciente, ou seja, quando as ações, elas correspondem ao pensamento. Então, é um jogador muito inteligente dentro de campo. Então, eu gostaria muito, embora sei que realmente é muito difícil a contratação dele. E assim, né, gente, a gente precisa levar em conta que o Cruzeiro tá num outro momento, né, com o Pedrinho, né, a gente tem visto, inclusive, né, essa negociação do Caio Jorge, o Flamengo apresentando valores exorbitantes, altíssimos, e o Pedrinho na dele. É claro que a gente tem também que adicionar na pauta aqui que é uma negociação para medir forças também, né? Porque são valores muito altos e o Pedrinho não quer vender o Caio Jorge para o Flamengo, e inclusive reforçar um rival para as competições, porque o Cruzeiro agora também vai disputar a Libertadores, né? Então, assim, foi o que eu falei, é um outro momento do Cruzeiro, né? O Cruzeiro se refez, né? O Cruzeiro se reformulou, tem um elenco que tem carências, tem um time muito bom, mas tem um elenco com muitas carências. Para ser essa terceira força do Brasil, eu acho que precisa reformular um pouco mais o elenco. Acho que tem algumas carências, algumas deficiências que são necessárias para ser de fato essa terceira força aqui do Brasil. Então, assim, acho muito difícil mesmo o Matheus Pereira vir para o Palmeiras. Já está muito identificado com o clube, é cruzeirense, né? Até o Soler falou no vídeo. Então, assim, acho bem difícil. Outro nome que ronda, né? O Palmeiras gosta muito desse nome, e eu já falei aqui, inclusive, também, que eu acho que seria muito bom ter o Nino como zagueiro. É muito inviável também, né? A gente está falando de um valor muito alto aí. Eu peguei no Transfer Market, o valor dele é de 10 milhões de euros, e assim, já falei aqui para vocês também que o Zenit costuma dificultar muito, né, as vendas, né, inclusive para um retorno, né, a gente viu aí Claudinho com tantos clubes, né, que já foi sondado, que já quis, o próprio Palmeiras, o Flamengo, agora Santos, né, então assim, o Zenit ele costuma dificultar muito, né, pede um valor muito alto, então realmente acho difícil sim o Nino ser um jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras, a não ser também, né, como o Soler falou, que o Palmeiras tenha uma grande venda aí da base, o Benedetti, que pelo Transfer Market está com valor de mercado de 4 milhões de euros, ou até mesmo o Alan, mas a gente não sabe, né, como que vai ser, qual vai ser o destino do Alan, só que aí fica aquele cobertor curto, né, aquela máxima, né, porque você vende o Alan, e aí você precisa de um jogador na posição dele, porque hoje, pelo menos para mim, não sei para vocês, comentem aqui,
o Alan, ele é titularíssimo no meu time para 2026. A gente não sabe se no meio do ano terá uma proposta com valores que serão impossíveis, né, de segurar o Alan, muito provavelmente sim, dependendo até da temporada, desse meio de temporada que ele fizer, e esse é provavelmente o destino, né, uma Premier League, enfim, jogar na Europa, porque o Alan é um jogador muito diferenciado, e aí é o que eu falei, né, você vende o Alan e você fica com uma carência no time, você traz o Nino, mas já tem uma outra posição que está em aberto e que de fato precisa ser suprida. Portanto, acho também muito difícil o Nino vir, o Nino ser jogador do Palmeiras. Seria muito bom, seria muito importante. Eu sou muito fã do Nino, um jogador muito consciente, muito lúcido em campo, na saída de bola. Essa recomposição defensiva dele, a presença diária dele me agrada muito e faria uma dupla muito, muito boa com o Gustavo Gomes, mas, como eu falei, acho bem difícil. Outro nome aqui que passou, né, o Palmeiras deu uma olhada, na verdade tá no radar do Palmeiras também, é o Adrielson, que passou pelas categorias de base do Palmeiras, é importante lembrar, foi jogador do Botafogo, fez uma excelente temporada no Botafogo, mas é só o Palmeiras só tá no radar, não fez proposta, não tem nada disso, acho que seria talvez uma terceira, quarta opção do Palmeiras, caso as outras opções não vinguem, né? Eu dei uma olhada também no Transfer Market, ele tá no mundo árabe, né, o Adrielson, e o valor dele tá entre 3 milhões de euros, né? Então, é um jogador mais acessível, mas não sei se, enfim, seria o jogador ideal para ser dupla titularíssima com Gustavo Gomes. Comentem aqui, eu quero saber a opinião de vocês sobre o Adrielson. Como eu falei, eu não acho o nome ruim, muito pelo contrário, eu acho que é um bom jogador, mas não sei se seria um titular absoluto que chegue, coloque a camisa e jogue ao lado do Gustavo Gomes, não sei. Tem o Fabinho, que o contrato dele, ele tá no Al Ittihad, é um sonho do Palmeiras, o Palmeiras ainda não descarta, mas também é uma transação muito difícil, assim, é uma transação com valores muito altos, né? Inclusive para manter o Fabinho, a gente está falando aí de mais ou menos 2 milhões por mês, então realmente é um valor muito alto, um valor que não dá, né, para ser investido, não tem como, né? O Palmeiras é um outro perfil de gestão, é um outro perfil de como o Palmeiras se mantém competitivo em relação ao Flamengo, né? Não tem nada a ver. O Palmeiras precisa muito das vendas da sua base, né? Tem uma gestão de manutenção de profissionais também, né? JP Sampaio falando, né? Acredita no trabalho longevo. Então, assim, não tem nada a ver com o Flamengo, que vai investir 1 bilhão nesse ano de 2026. São gestões muito diferentes, são moldes, modus operandi muito diferentes, né? Então, realmente não tem nada a ver. E o Fabinho, ele entra nesse cenário muito improvável. Então, é um mercado da bola que o Palmeiras trouxe o Marlon Freitas e eu apoiei, eu acho que foi uma excelente contratação. Muitos falam que não dá para jogar de primeiro volante. Tem vídeo aqui no canal falando que dá sim para ele jogar de primeiro volante. Tem até as configurações que eu montei, eu coloquei campinhos, inclusive aqui do lado, deixei para vocês para configurar o Marlon Freitas no time titular. Tem até uma opção com o Lucas Evangelista, o Marlon Freitas e na frente o Andreas Pereira, ou sem o Evangelista, enfim. Eu acho que dá sim para ele jogar como esse primeiro volante, sustentar e apoiar o Andreas Pereira para ser esse elo, né, entre o meio de campo para frente e para trás na zaga, para ter uma zaga mais sólida, né, para ter uma defesa mais sólida e apoiar também esse meio de campo e ser esse sustento junto com o Andreas Pereira. Conseguimos passar por todos esses nomes que rondam as alamedas, né, lá no Palmeiras, lá na Sociedade Esportiva Palmeiras. Não se esqueçam, a programação mudou, então vídeos todos os dias. Então, se você curtiu o conteúdo, gosta do meu trabalho, dá like. Se você não conhecia o canal e gostou, se inscreve no canal, que é muito importante essas duas ações. O seu like e a sua inscrição, se você não era inscrito, ativa as notificações, hypa, enfim, ajude o trabalho aqui na plataforma, aqui no YouTube, pra gente propagar esse trabalho que eu faço com tanto amor, com tanto carinho pra vocês. E é isso, gente. Volto amanhã e nunca se esqueçam. Avante palestra, sempre.